vamos escrever aqui, vamos analisar um processo termodinâmico. Um processo termodinâmico do tipo trajetória fechada no espaço de duas dimensões, pressão versus volume. Então vamos tentar aqui esboçar aqui pressão, volume do fluido termodinâmico, pressão associada ao fluido termodinâmico. Aqui é um sistema bidimensional. Vamos considerar um ponto e outro ponto, ponto I, ponto F. Cada ponto designa um estado termodinâmico associado ao fluido termodinâmico. Então nós vamos considerar aqui pressão do ponto inicial, pressão do ponto final, volume do ponto inicial, volume do ponto final, pressão do ponto inicial, pressão do ponto final, associada ao ponto final. Muito bem. Vamos agora aqui considerar essa curva passando pelo ponto C e esta outra curva passando pelo ponto D. Então nós temos aqui o ponto I, ponto F, ponto D, ponto C e ponto D, e o sentido da evolução do sistema termodinâmico nesse espaço de duas dimensões, do tipo pressão versus volume. Muito bem. Então aqui nós temos primeiramente o trabalho termodinâmico associado à evolução termodinâmica do fluido termodinâmico de I para F, passando por C, pelo ponto C, recordando mais uma vez, repetindo que cada ponto nesse espaço de duas dimensões do tipo pressão versus volume indica uma configuração particular, uma configuração termodinâmica particular do fluido termodinâmico em questão. Então, aqui nós temos esse trabalho termodinâmico, nós temos o outro trabalho termodinâmico, a saber, aqui de F, passando por D e retornando para o ponto inicial. Muito bem. E o trabalho total, não é? Vamos tentar... Vamos calcular agora o trabalho total, o trabalho termodinâmico total. Esse asterístico aqui é apenas para indicar que o trabalho termodinâmico, a quantidade infinitesimal de trabalho termodinâmico não configura-se como uma diferencial do tipo exata e, portanto, não é uma função de estado termodinâmico. Então, o trabalho total associado o trabalho termodinâmico, considerando a evolução do fluido termodinâmico de I para C, de C para F, mais um trabalho termodinâmico considerando a evolução do sistema do fluido termodinâmico de F para D, de D para I, de F para D e de D para I. Muito bem. Então nós sabemos que o trabalho termodinâmico de F
para D e de D para I é igual a menos o trabalho termodinâmico de I para D e de D para F, no sentido inverso, conforme nós apresentamos durante o quadro anterior. Então, nós podemos reescrever o trabalho total, o trabalho termodinâmico total, associado a essa trajetória, esse caminho fechado. Nós temos um caminho fechado, pois a evolução do sistema termodinâmico vai de I para C, de C para F, de F para D, de D retorna para I. Então, trata-se de por assim dizer, de um ciclo termodinâmico, por assim dizer. Então, aqui substituindo o trabalho termodinâmico de I para C e de C para F, substituindo nós temos menos o trabalho termodinâmico de I para D e de D para F, fazendo a substituição direta. Então esse é o trabalho total, né? Considerando no sentido inverso de I para D, de D para F. Então assim nós devemos calcular o trabalho total. Muito bem. E agora vamos escrever o trabalho. Vamos escrever o trabalho termodinâmico de I para C e de C para F como uma integral, considerando o volume inicial, o volume final da pressão multiplicado pelo infinitésimo de volume. E esse volume inicial, nós podemos considerar que esse volume inicial, aqui considerando que essa trajetória é uma trajetória, vamos tentar analisar. Essa é uma trajetória que é de I para C e de C para F. Muito bem, vamos agora escrever o trabalho. Mais uma vez, observando que nós estamos analisando um processo termodinâmico do tipo reversível com uma trajetória do tipo fechada, ou um caminho do tipo fechado, no espaço de duas dimensões, a saber, pressão versus volume, no gráfico pressão versus volume, onde em tal gráfico é possível plotar esta curva de evolução do sistema termodinâmico. Então, mais uma vez, vamos apagar para continuarmos esse tratamento, esta análise. Retomaremos a figura oportunamente. Então, agora, aqui o trabalho termodinâmico, o trabalho termodinâmico de I para D, de D para F é igual a integral do volume inicial até o volume final, mas considerando de I para D e de D para F ao longo do espaço bidimensional, pressão multiplicada pelo infinitésimo de volume, ao longo do espaço bidimensional do tipo pressão versus volume. Muito bem, então aqui nós sabemos, nós podemos escrever nós sabemos que o trabalho termodinâmico de F para D, de D para I, é igual a integral o volume no ponto final, volume no ponto inicial, F para D
e de D para I. P, dV, pressão multiplicada pelo infinitésimo de volume, isso é igual a menos a integral volume no ponto inicial, volume no ponto final, I para D e D para F. Pressão multiplicada pelo infinitésimo de volume. Muito bem. Agora vamos tentar substituir